Queridos, eu quero pregar a primeira mensagem da série A Prosperidade da Aliança. A Prosperidade da Aliança. Nós saímos de uma série de novembro agora, a série de novembro, quem lembra? Quem lembra? Olha, glória a Deus, gente, vocês são crentes demais. Tesouros escondidos. Tesouros escondidos, Deus nos lapidou. No final da série, nós fomos forjados, lapidados para dar frutos, sim? Amém? Nós estamos entrando agora para saber lidar com aquilo que o Senhor vai nos entregar. Dá para entender isso? Aquele fruto que virá, Deus vai nos orientar através da palavra. Essa série de dezembro é a prosperidade da aliança. É onde tudo começa. Onde começa? Na aliança. Prosperidade, fala para o seu irmão, quer prosperidade? Precisa ter aliança. Sem aliança não há prosperidade. Então o tema macro de dezembro é a prosperidade da aliança. E nós vamos seguir nele, ok? Então hoje nós começamos essa série, que não é apenas para ensinar, é para alinhar a minha e a sua vida, alinhar a nossa rota, entendeu? Alinhar o nosso coração, o nosso pensamento, é para reposicionar você no ambiente que funciona de fato, porque às vezes nós estamos num ambiente, mas nesse ambiente, dentro de um outro ambiente que não funciona. Consegue entender? Dá para entender o que eu estou dizendo, sim ou não? Às vezes nós estamos num ambiente, mas só que mesmo dentro desse ambiente, nós ocupamos um outro ambiente, mas um ambiente que não funciona. Isso pode acontecer dentro da minha casa, isso pode acontecer dentro da minha empresa, isso pode acontecer dentro da igreja, isso pode acontecer dentro do ministério, isso pode acontecer dentro de um GC. Ou seja, eu estou num ambiente que deveria funcionar, mas nesse mesmo ambiente eu acabo ocupando um ambiente dentro do ambiente, dá para entender? Que faz com que as coisas não deem certo e a prosperidade não chega. E quando eu digo prosperidade, você vai entender que a gente vai falar muito sobre isso. Não se atenha a dinheiro, porque dinheiro é só um resultado, não é a causa, não é o fruto, né? É um resultado de algo que você está vivendo já, de uma aliança que você está vivendo, ok? Então, existe uma diferença enorme entre prosperar no mundo e prosperar na aliança com Cristo, aliança com Deus. O mundo chama de prosperidade aquilo que te dá coisas. Então, tudo que você vai fazer que recebe coisas no mundo acha que é próspero. Ah, fulano é próspero. Você viu a casa que ele comprou? Você viu o carro Porsche 911 você viu a GT não sei o quê? Acha que isso é prosperidade, mas não é isso que é prosperidade. A aliança chama de prosperidade aquilo que te devolve a identidade. Então a aliança em Deus, no reino de Deus, o que é prosperidade? Aquilo que está devolvendo a sua identidade. Ele devolve a aliança em Deus, a prosperidade em Deus, no reino de Deus, ela é uma devolução da sua identidade, devolução da direção que você tem que tomar e do propósito a qual você precisa cumprir. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Eu quero pregar hoje sobre o versículo de Mateus capítulo 6, versículo 33, que todo mundo conhece. Quem não conhece vai conhecer agora, e quem não lembra vai lembrar agora. Busque em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É sobre isso que eu quero pregar. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quem lembra desse versículo? Nós lemos muito esse versículo e nós citamos muito esse versículo, né? Mas a maioria lê isso como: se eu buscar o reino de Deus, eu vou ter recompensa. Quando a gente fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, eu olho para esse versículo e eu falo: puxa, eu vou buscar a Deus porque, eu vou receber algumas recompensas, vou receber algumas coisas, eu vou receber alguns presentinhos. Mas não é isso que Jesus está falando nesse versículo. Jesus não está falando sobre recompensa. Jesus está falando sobre identidade nesse versículo.
Olha só, e você vai entender esse versículo de uma forma, de uma revelação diferente daquilo que Deus me deu, e você nunca mais vai esquecer. Nunca mais vai esquecer. Amém, queridos? Então, Mateus 6 não é um discurso para pobre, né? Que às vezes o povo usa esse versículo como se fosse um discurso para pobre, para ter recompensa. Não é um discurso para pobre. Mateus 6 é cura para os órfãos. E os órfãos não são aqueles órfãos que está se referindo aqui, que não têm pais fisiológicos, físico. Não é esses órfãos. Está falando dos órfãos que acham que são filhos de Deus, que Deus é o pai deles. Eles acham que é, mas não são filhos. Eles continuam órfãos. Estão muitas vezes em muitos lugares na igreja, estão muitas vezes fazendo muitas coisas na igreja, mas ainda assim continuam órfãos de pai espiritual, Cristo. Então Jesus diz nesse versículo: vosso pai sabe que vocês precisam dessas coisas. Então Jesus está apontando o quê? Vocês têm um pai. Vocês têm um pai. Ou seja, o problema aqui não é a comida, a roupa que Jesus cita depois no versículo. O problema aqui é a consciência do pai, que não tem a consciência de que Deus é o pai de vocês. Fala para o seu irmão aí, Deus é o seu pai. Fala para ele, Deus é o seu pai, você sabia disso? Sim ou não? Então, o acréscimo não é prêmio, o acréscimo é ajuste. Ajuste. Então, o que Jesus está falando nesse versículo é que Ele quer ajustar, que você está esquecendo de que Deus é o seu pai, que você ainda anda como se fosse órfão, e Jesus nesse versículo está alinhando, é o seguinte, você tem um pai, e precisa alinhar o propósito a qual Deus tem para a sua vida, como você sendo filho de Deus. É Deus reordenando o que a orfandade está bagunçando na sua vida. Por que não prospera? Porque está bagunçado. Por que está bagunçado? Porque não sabe quem é. Por que não sabe quem é? Porque não sabe que é filho de Deus. Dá para entender isso aqui ou não? Sim ou não? Então, são 9 pontos. Eu quero começar do ponto 1 aqui, quero acelerar. Prosperidade no mundo. O que é prosperidade no mundo? É acúmulo. Acúmulo. Mas acúmulo do que, pastor? Acúmulo de bens. Prosperidade no mundo é a pessoa ficar acumulando. Ele acumula carro que não usa, roupa que não precisa, tecnologia que compra só por status, só para mostrar que tem. Segundo, acúmulo de títulos. Prosperidade no mundo que é acúmulo de títulos, diplomas que não servem para ninguém, tem um monte de diploma só para acumular título, reconhecimento que não constrói o reino de Deus, nada coopera para o reino de Deus, tem um monte de reconhecimento, mas não está cooperando para o reino, acúmulo do mundo. Eu estou falando de acúmulo, estou falando de prosperidade do mundo, que é acúmulo. O que é acúmulo? Aquilo que eu tenho que não beneficia o reino, nem a mim mesmo, está lá, está separado. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo aqui, em nome de Jesus? Amém? Então, acúmulo de experiências, pessoas que querem fazer viagem só para postar, só para mostrar que está lacrando, pessoas que precisam de adrenalina para tentar se sentir vivo, para, para ter aquela endorfina, né? O tempo todo. Acúmulo de relacionamentos superficiais, amizades por interesse, conexões sem verdade, sem clareza, né? O mundo acredita que a prosperidade é ter mais, mas continua vazio. Está entendendo? Sim ou não? O mundo acredita, tem que ter, tem que conquistar, tem isso, tem, não sei, amém, tudo bem, tem que ter, mas no mundo continua vazio, porque não tem propósito, só acumula, não tem propósito. Então, um exemplo disso é alguém com dinheiro que não dorme, está cheio de dinheiro, mas não dorme, está cheio de dinheiro, tem status, mas não tem paz. Tem status, você vê que a pessoa tem, né? Mas não tem paz. Pessoas que têm muitos seguidores, tem um monte de gente que tem um monte de seguidor, mas não tem direção.
está levando as pessoas para o precipício, para o buraco. Não tem direção nenhuma. Então no mundo, prosperidade é acúmulo, mas na aliança, a prosperidade é alinhamento. Fala comigo assim: na aliança com Deus, a prosperidade é alinhamento. Tem alguém entendendo em nome de Jesus? Quem entende, pega essa palavra, diga amém. Prosperidade na aliança é alinhamento. O que é alinhamento na prática? Alinhamento com o caráter de Cristo. Então, quando eu tenho aliança, né, com Cristo, eu vou ser ajustado ao caráter de Cristo, né? Então você reage como Cristo reagiria, você decide como Cristo decidiria, você faz como Cristo. Alinhamento com propósito, ou seja, quando eu tenho aliança, eu tenho prosperidade bíblica, prosperidade da aliança, eu tenho alinhamento com um propósito. Você não vive testando caminhos, você vive caminho no destino correto, você já tem clareza para onde você está indo, no que você está fazendo. Com o tempo com Deus, não força a porta, não fica forçando situação, não fica forçando porta, não antecipa processos, pelo contrário, passa por processo. Quem tem prosperidade na aliança, ou aliança para ter prosperidade, ele não foge de processos, não quer antecipar os processos, ele vai passar pelos processos, não foge dos processos, não vai querer antecipar, ele vai permanecer. Ele tem compromisso com a palavra, porque opiniões não vão governar sobre você, não vai governar sobre aquilo que você pensa, as opiniões, mas a palavra é que vai te orientar, os princípios é que vão te governar. Quem tem aliança, um exemplo simples disso, em vez de pedir a Deus, abençoa o que eu estou fazendo, você pergunta: Deus, o que o Senhor está fazendo? Eu quero alinhar com o que o Senhor tem para esse tempo para mim. Isso é quem tem aliança. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Prosperidade na aliança é você estar alinhado com aquilo que Deus quer e tem para a sua vida. Então, quem está debaixo da aliança tem um coração limpo, alma estável. Não é uma pessoa que amanhã ama todo mundo e depois amanhã odeia todo mundo. É uma pessoa estável. Emoções disciplinadas. Quem tem aliança tem emoções disciplinadas. As finanças de quem tem aliança tem um propósito. O dinheiro não vai governar você. Você vai governar sobre o dinheiro. O dinheiro vai estar no seu bolso, não no coração, né? Alguém que disse isso para mim e gravou muito para mim isso. Dinheiro é bom no bolso, no coração só Jesus. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Quem tem alianças, as suas finanças têm propósito. Não vai governar você as suas finanças. Relacionamento saudável. Quem tem aliança tem relacionamento saudável. Vínculos que edificam, círculos que te levam mais próximo de Cristo e não te afastam de Cristo. Eu falo muito e já falei algumas vezes com os jovens aqui. Às vezes começa a namorar, some da presença de Deus. Então, gente, então não é relacionamento, esse relacionamento não é de Deus. Se te afastou da presença de Deus, não é para ser de Deus. O relacionamento é para aproximar você ainda mais de Deus, não é para afastar do corpo, da igreja, é para estar junto, amém? Estar junto, que daí eu quero casar você, né? Vou casando a turma aí, em nome de Jesus. Então, Salmo 1 mostra isso. A árvore, que nós falamos sobre isso na série passada, no último domingo. A árvore só frutifica porque está plantada no lugar certo. Lembra que eu estava falando no lugar certo? Tem que estar no lugar certo, alinhado. Não é esforço, é posicionamento, melhor dizendo. Não é esforço, é posição. Posição aonde? No lugar certo. Não é força, é alinhamento com a palavra de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Em nome de Jesus. Prosperidade bíblica é uma ordenação espiritual. A Bíblia não liga prosperidade à posse, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O fulano
tem muita coisa, tem muita posse, é próspero. Não tem nada a ver. A Bíblia liga a prosperidade com a posição que a pessoa ocupa no reino dos céus, né? Eu ouvi muito os pregadores da antiga falar assim, que o seu nome seja temido no inferno e reconhecido no céu. Que quando você se levanta, o céu está com você, a ponto de que quando o inimigo vê você avançando, ele fala: esse daí eu não posso porque tem a presença de Deus. Tem alguém comigo aqui em nome de Jesus? Prosperidade é isso, posição. A posição que você ocupa. O que é ordenação espiritual? Prioridades corretas. Quais são as prioridades para que eu tenha aliança, posicionamento, prosperidade em Deus? Deus, família, propósito, trabalho, vida social. Eu vou repetir. Primeiro lugar, não pode mudar essa ordem. Essa ordem, se você mudar, dá ruim, para tudo, trava, estraga. Prioridade: Deus, família, propósito, trabalho e depois vida social. Você viu aqui? Ô pastor, onde está a igreja aqui? Onde está a igreja aqui? Onde está a igreja? Não, eu vou repetir. Prioridades corretas para um posicionamento de aliança que traz prosperidade na sua vida. Prioridade: Deus, família, propósito, trabalho e vida social. Onde está a igreja aqui? Onde? Fala, gente. Não, a igreja está na vida social. Está em último lugar. Dá para entender isso aqui ou não? Por que eu quero frisar isso aqui? Porque tem gente que vem para a igreja e começa a relaxar no trabalho. Não, porque Deus vai me dar. Deus já te deu, filho. Seja fiel no pouco, que sobre muito te colocarei. Tem alguém entendendo isso aqui em nome de Jesus? Não, filho. Você tem que ser o melhor que você pode no seu trabalho e aqui também. Vida social, resultado da sua família, resultado daquilo que você tem com Deus, você e Deus, ok? Você e a sua família, ok? Você e Deus, com a sua família, com clareza do propósito. Tem alguém pegando aqui em nome de Jesus? Que estou no trabalho representando e sendo tudo aquilo que Deus me pediu para ser, no trabalho, edificando, abençoando, sendo ali um ponto de luz para aquele lugar, sendo sal da terra e luz do mundo. E aí então eu venho para a igreja, me fortaleço na igreja, me afio na igreja, melhoro na igreja, brigo na igreja, amém? E aí eu vou para o evangelismo com a igreja. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, a vida interior organizada. Quem tem prosperidade bíblica precisa ter essa ordenação espiritual, que é o posicionamento, a posição. Vida organizada. A vida organizada. Finanças com um propósito, né? Eu já falei sobre isso. 4. A posição da aliança. Que posição é essa? Posição de filho. É o que eu estava falando lá no começo. Porque tem gente que fala: eu sou filho, pastor, mas não é filho, né? Que posição é essa? Posição de filho. Antes de usar a herança, o filho precisa entender quem é. Tem alguém pegando isso aqui ou não? Posição de obediência. Deus prospera quem caminha sob autoridade. Então olha só, o posicionamento na aliança, para que haja essa prosperidade na minha vida, eu preciso saber o meu lugar, e o meu lugar de filho. Agora, quando nós olhamos para o filho pródigo e o filho que ficou em casa, lá na parábola do filho pródigo, os dois se diziam filho, mas não viviam como filho. Ai, tem alguém entendendo isso aqui que eu estou falando, em nome de Jesus? Olha como é sério isso. Os dois eram filhos, mas não viviam como filho. Um estava ali olhando para o pai, achando que o pai era patrão dele,
né? E fazendo as coisas só para que não tinha relacionamento, ok? Estava perdido dentro de casa. E o outro saiu, era filho também. Mas eles não viviam como filho. E é aqui que eu digo, quando Jesus está dizendo em Mateus 6, que não é sobre as coisas que Ele quer acrescentar, mas é sobre o posicionamento que você precisa estar de filho. Ele está dizendo, há órfãos aqui no meio que precisam entender o posicionamento de quem são, e quando entenderem essa posição de filho real, prosperarão. Você pode celebrar o nome do Senhor com isso, em nome de Jesus? Posição de obediência. Deus prospera quem caminha sob autoridade. Não é sobre autoridade, é sob autoridade. Filho, não adianta. Se você não caminha sob autoridade, não tem prosperidade para você. Não tem. Por quê? Porque é a quebra de aliança. Não adianta. Quer usar a herança, posição de filho, quer usar a herança sem entender quem é, está quebrando a aliança. Posição de permanência, João 15, frutificar não vem de intensidade, vem de constância. Ah, um dia eu sou, um dia eu não sou. Um dia eu quero, outro dia não. Constância. Fé é constância, fé é persistência, fé é permanecer, fé é resiliência. Tudo isso que eu falei aqui é fé. Fé, permanecer, constância. Sabe que bonito aqui? 25 anos de casado aguentando o Luiz. Isso é muita resiliência. É muita fé, Ju. Eis que há um lugar à direita de Deus. Então, posição de propósito. Nós também precisamos ocupar essa posição de propósito. Você prospera no lugar que Deus te plantou. Não é um lugar que eu estou olhando e... sabe aquela história da grama do vizinho sempre ser melhor? Quem já ouviu a história da grama do vizinho? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Sempre mais bonita. Não. O seu posicionamento faz com que você prospere no lugar que Deus te plantou. Não importa onde você vá. Se for colocado lá na cadeia, você vai prosperar lá na cadeia, que nem José. Diminuiu os amém. Onde Deus te plantar, você vai prosperar em nome de Jesus. Quem está entendendo em nome de Jesus? Então, quer prosperar no trabalho, mas rejeita processo. Não pode rejeitar processo. Como é que você vai rejeitar processo? Se Deus te plantou lá, você não quer participar dos processos que Deus está colocando sobre a sua vida. Outro ponto 4, ponto 5. Eu estou acelerando aqui, vai dar tempo. Fala para o seu irmão, vai melhorar. Ponto 5. Ponto 5, aqui é importante, a identidade, saber viver. A igreja sempre fala, eu sou filho de Deus, é o que eu estava falando lá desde o começo. Eu abri essa pregação falando sobre isso, porque isso é importante. As pessoas não conhecem a sua identidade, e nós precisamos conhecer a nossa identidade, saber quem nós somos. Então, o que é filho não é a mesma coisa que viver como filho. O que é ser filho? Filho não é, o que é, você saber o que é filho, não é a mesma coisa de você viver como filho. Eu sei que eu sou filho do meu pai, mas eu não ajo como filho dele. Eu não falo com ele, eu não tenho relacionamento com ele, eu não vou na casa dele, eu não abro a porta, a geladeira da casa dele, eu não tenho acesso à sabedoria dele, eu não tenho... Quem está me entendendo aqui em nome de Jesus? Tem alguém entendendo isso? Dá para entender isso, sim ou não? Então, identidade, saber e viver. Saber que é filho, canta sobre paternidade, canta, posta versículo bonito na Bíblia na internet, fala que é de Deus, fala que Deus é tudo, fala bonito, é inteligente. Isso aqui é saber que é filho. Agora, viver como filho, descansa no Pai mesmo sem resposta. Não tem resposta nenhuma, mas eu descanso em Deus. Obedece
sem entender. Olha os amém, acabou agora, nem diminuiu, acabou. Obedece sem entender, é viver como filho. Renuncia sem reclamar. Deus está falando, renuncia isso aí. Não. Renuncia isso aí, larga. Não. Não quero. Não dou. Vou largar. Quero saber mais. Viver como filho é perdoar porque confia. Viver como filho não se desespera por falta de provisão. Ele está guardado, ele sabe que a provisão vai vir, não fica desesperado. Alguém já viu eu aqui desesperado por causa de provisão? Alguém já me viu desesperado aqui por causa de provisão? Sim ou não? Fala, igreja. Não, né? Mas você acha que eu estou desesperado, cara? Você viu que são duas coisas. Você viu como você pega o povo, né, Denis? Pastor. Cadê? Mas eu confio em Deus. Amém? Eu não fico desesperado porque eu confio. Em nome de Jesus. Então, há uma grande diferença entre saber que é filho e viver essa identidade de filho real, que Cristo chama você para viver numa aliança. Nós que somos filhos, precisamos entender como viver essa aliança. Não dá para eu dizer que eu sou filho, mas eu ando de uma forma totalmente despareada com aquilo que a Bíblia ou aquilo que a palavra de Deus me ensina a ser. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu não quero ficar dando muito exemplo, senão parece que eu estou dando resposta para alguém aqui. Mas em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo ministrar seu coração. Deixa ele ministrar o seu coração. Você quer a prosperidade espiritual na sua vida, prosperidade na sua casa, quer ver as coisas romperem na sua vida? Não viva sabendo que é filho, viva como o filho vive. Viva um filho de Deus, como um filho do rei. Como o filho do rei vive. O filho do rei é um príncipe. O filho do rei sabe falar. O filho do rei sabe se portar. Sabe o que é, o que não é para o propósito dele. Os lugares que ele frequenta, onde ele vai passar, porque há um propósito na vida dele. Tem alguém entendendo? Em nome de Jesus, você pode celebrar o nome do Senhor. Identidade. A sua identidade aparece na pressão. Ponto 6. Ah, como eu sei que eu não tenho essa identidade de filho? Como eu sei da minha identidade? Na pressão. Meu irmão, na pressão a sua identidade vai aparecer. A hora que você for tacado na panela de pressão, que você aumentou o fogo ali, aí você vai ver se é a panela de pressão mesmo, ou só uma frigideira que faz barulho, né? Pressão revela quem governa você e não tem onde correr. Pressão financeira, o órfão entra em pânico, o filho organiza, ora e confia. Pressão emocional, o órfão explode ou implode, o filho responde em mansidão. Pressão emocional, mansidão. Ali com mansidão no coração, ele vai responder. Pressão de comparação, o órfão se diminui. O filho sabe que tem um propósito adequado para ele, único para ele. Ele não fica se comparando. Glória a Deus, olha o que está acontecendo na vida do irmão. Aleluia, está tudo bem. Ó, fulano ali, glória a Deus, Deus tem um propósito para mim. Eu estou fito no meu propósito. Pressão de comparação não pega o filho de Deus. Só pega os órfãos. Aquele que é órfão, aquele que acha que não tem pai, que você se compara com o outro, você se diminui e começa a murmurar, você não sabe o pai que você tem. Tem alguém entendendo isso aqui, em nome de Jesus? O cara fica desesperado, não sei o quê. Quem já escutou a história do filho que está, o menininho sozinho,
no avião, viajando sozinho no avião. Já escutaram? Quem já escutou isso aqui? Sozinho no avião, ali, aí o avião começa a entrar em turbulência, todo mundo desesperado, tal. A comissária de bordo chega para o menininho: nossa, como você está tranquilo, você não está com medo, você está em paz? Falou: não, eu estou em paz. Mas por que você está tão tranquilo assim? Porque meu pai é o piloto. Quem é órfão não tem essa percepção. Quem é órfão, o avião começa a tremer, fala: Jesus, perdoa meus pecados. Que agora eu vou. Eu me arrependo, né? Se desespera, porque as coisas estão dando errado dentro de casa, aí desespera, perde a cabeça, sabe? Por quê? Porque é órfão. Mas está na igreja, pastor, mas está servindo. Não, mas ele não entendeu ainda o posicionamento de filho. Tem alguém pegando isso em nome de Jesus? Quer prosperidade, seja filho. Está acontecendo isso, mas eu tenho um pai que está na direção dessa aeronave. Meu pai é o piloto, eu não abro mão de onde eu estou, do que eu vou fazer, porque eu sei que o meu pai garante o propósito. Tem alguém comigo em nome de Jesus? Pressão de tentação. O órfão procura escape, o filho procura direção. Meu irmão, o filho vai procurar sempre direção. O órfão já quer se escapar, já quer se esquivar, já quer contar uma mentira para sair da situação, entendeu? Já procura um escape, uma válvula, quer sair, não quer se arrepender. Você é órfão, não entendeu a posição de filho ainda. Por quê? Porque a pressão vai revelar quem te governa. Se bateu a pressão e você tentou o escape, não é o Espírito Santo que te governa, você está órfão. Você tem que colocar o Espírito Santo no controle, colocar Deus no controle, o Pai no controle, porque aquele que tem filho, que é filho, que tem pai, não vai se desesperar. Na pressão é que a nossa identidade fica clara. Tem alguém entendendo? Sim ou não? Sinais de identidade formada. Identidade gera governo. A identidade vai gerar governo em você. Você não reage por impulso. Você consulta o Espírito antes de responder. Bateu, levou comigo. Falou, tomou. Toma lá da cá. Não. Isso é identidade, é sinal que a sua identidade não está formada ainda. Você não tem governo sobre o que você fala, como você age. Como uma pessoa pode ser próspera assim? Como portas podem se abrir para você? Se quando seu vizinho passa na rua, parece que está o Senado Federal, parece que está lá dentro da sua casa. O governo do Estado, né? A Suprema Corte parece que está lá dentro da sua casa. Que os políticos hoje saem tudo no tapa, né? Pelo amor de Deus, político hoje sai tudo no tapa, não tem governo mais, né? Não tem o fruto do Espírito, falta. Alguém te provoca, você respira, ora, responde com sabedoria, e isso mostra um sinal de identidade formada. Responde. Eu ouvi de um bandido uma vez, ele falou assim: eu fiz muita coisa, hein? Mas matar eu não mato ninguém, não. Nunca matei, nunca pensei em matar. Eu falei: glória a Deus, né? Mas por quê? Porque dá muito trabalho, piora o problema. Ele falou: você mata, acha que vai resolver? Não, fica tudo pior. Então a gente matar não mata. Então, ou seja, aí por que eu estou falando isso? Porque tem gente que não tem governo, e aí fala: matar você. Entendeu? Falta de governo mostra que a identidade, são sinais que a identidade não está formada. A identidade de filho não está formada. A identidade, sinais que mostram a sua identidade formada. Identidade que gera limites. Limite, você tem limite? Você sabe dizer não? Você não aceita ambientes que ferem o seu espírito? Tem ambiente ali que está estranho, você não aceita ele? Isso é sinal de que a sua identidade está formada, né? Um exemplo: você não participa de conversa estranha. Dessa conversa aí eu não participo.
Não entro nesse tipo de acordo. Ah, vamos fazer um acordo aqui, um acordo por baixo do pano aqui. Só eu e você? Não, eu não vou. Cara, você não vai prosperar assim. Deus quer te dar uma prosperidade legítima, ter legitimidade, para você chegar em qualquer lugar e falar assim: eu tenho, e já não tive. Quando eu não tive, glorifiquei a Deus. Agora que tenho, eu glorifico a Ele, porque tudo que tenho, foi Ele que me deu. Tem alguém entendendo, sim ou não? Em nome de Jesus. Limite, precisa ter limite. O filho sabe o limite. Eu sei o limite com meu pai. Eu sei até onde eu vou com meu pai. Meu pai é muito brincalhão, tal, mas eu sei, tem um limite. Eu respeito, né? Meu pai, minha mãe. Por quê? Porque eu sou filho. Eu sei até onde eu posso ir com meu pai. Às vezes você chega nos ambientes, você não tem limite, você não sabe os limites. Tem empresa aí que faz festa só para ver como o limite do cara. Termina a festa, vai embora, no outro dia é mandado embora. Porque não sabe limite, né? Identidade gera direção. Você não vive aleatoriamente, qualquer lado, qualquer coisa, qualquer movimento que aparece, qualquer vento que bate. Você tem direção. Seus passos apontam para o propósito. O que você está fazendo é intencional. Você sabe para onde você está indo. Você não está na emoção. Tem uma direção do Espírito Santo para a sua vida. Você não recua, ou você recusa oportunidades que te afastam daquilo que Deus tem para você. Você vai recusar. Você precisa saber a direção e o destino que Deus te deu, para você não se perder no meio do caminho. Vem proposta de todo lado para mim o tempo inteiro. Eu olho para a proposta e vejo: isso aqui vai acelerar aquilo que Deus tem na minha vida, ou vai me atrasar, ou vai me tirar do foco? Vai me tirar do foco. Beijo, tchau, não quero, obrigado. Vai me atrasar, muito obrigado. Vai me acelerar, vamos junto, que está no propósito, está no destino. É aqui que Deus me deu. Quem está me entendendo aqui, diga glória a Deus. Em nome de Jesus. Estabilidade gera estabilidade. Sinais de identidade formada gera estabilidade. A tempestade pode mudar, mas você não muda com ela. Então você é estável, né? Problemas surgem, mas você não perde o eixo, ok? Estabilidade. Você é estável. Você pode até ficar com medo, você pode até dar uma fraquejada. Você pode, não, mas você está estável. Não vou tomar decisão nenhuma, vou orar a Deus, estou ali, né? Pode vir a tempestade, pode vir a água, pode vir o vento, mas eu estou focado aqui, eu estou na direção, naquilo que Deus me deu. Isso é sinal de identidade formada. Identidade gera frutos. Seu testemunho se torna visível. Não adianta. A identidade está formada aí, né? Está madura, então vai gerar fruto, e esses frutos vão ser visíveis. A gente olha para você e vê Cristo em você, sem você precisar dizer nada. Já viu isso ou não? Você chega nos lugares, as pessoas olham para você e já vê Jesus na sua vida. Isso é sinal de identidade formada. Já chegou em ambiente assim ou não? Você chega no ambiente e a pessoa te respeita. Você chega, o pastor chegou aí, não vai falar palavrão, né? É bom mesmo? Não fala mesmo não, mas não por causa de mim, por causa do Senhor e por causa de você. Aí você vai explicar, entendeu? Chega lá no seu trabalho, as pessoas não vão olhar e vai falar assim: ah lá, já vem o mentiroso aí, ah lá, já vem o enrolão aí, que enrola o dia inteiro e não faz nada. Já vem o embromation aí, que tem embromation para tudo. Não, você chega no trabalho e fala: opa, agora o trabalho vai fluir, porque o camarada chegou. E aí já chega quebrando tudo, aí todo mundo já se alegra, aquele lugar já... Entendeu? Quem está entendendo aqui em nome de Jesus? Isso é sinal de identidade formada. Prosperidade vem, meu irmão. Vai alinhando a sua alma. Eu sei que o Espírito está falando com você aí em nome de Jesus. Vai alinhando a sua alma. Deus quer falar com você. Ponto 8. O Ministério de Louvor pode subir. Eu vou acelerar para a gente terminar. Eu vou acelerar para terminar.
Espontâneos, Gi. São muito espontâneos. Escassez fora da aliança. Quando alguém tenta prosperar fora do sistema do reino, olha só, prosperidade através de aliança, ok? Ficou claro isso aqui ou não? Ela vem através de aliança. A aliança é um ecossistema do reino. Existe um ecossistema dentro do reino de Deus. E esse ecossistema, existem pontos que nós precisamos alinhar a nossa vida, para que a gente esteja dentro do ecossistema de Deus, para prosperar. Então, quando alguém tenta prosperar fora do sistema, descompensa algum lado. Descompensa a balança, algum lugar vai descompensar. O cara prosperou, só dinheiro, só virou dinheirista. Às vezes vira boêmio, para não falar putaria. Às vezes vira boêmio, perde a família, fica louco, não tem mais paz, não dorme. Então descompensa algum lado. Quando alguém tenta prosperar fora desse ecossistema de aliança com Deus, não adianta, vai travar, vai dar ruim. Não adianta. A Bíblia é a mensagem suprema para nós, é a nossa constituição celestial. Eu não acredito em alegria fora de Jesus, não acredito em prosperidade e alegria plena fora de Jesus. Eu acredito que a felicidade, a prosperidade em todas as nossas áreas estão em Cristo Jesus. Sim ou não, igreja? Nossa, né? Eu glorificava de pé agora. Escassez espiritual, não ouve a Deus, não tem direção, devocional mequetrefe fraco, devocionalzinho michuruco. Mas eu tenho lá o livro devocional, né? Eu faço, tá, mas é o devocional da pessoa, e o seu? Então, mas eu estou fazendo no livro, tá, eu entendi. Mas o livro alguém escreveu para você. E o seu? Tem alguém entendendo aqui? Sim ou não? Escassez espiritual. Escassez fora da aliança. Está fora da aliança. Dá para entender? Escassez emocional. Ansiedade, insegurança, carência, culpa. Escassez relacional. Amizades quebradas. Ciclos repetidos de feridas, se fere sempre na mesma coisa, sabe? Se feriu aqui com um amigo, aí não tem amizade mais com esse, daqui a pouco se fere com esse outro, da mesma coisa, no mesmo sentido. Escassez relacional, vínculos sem profundidade, vínculos que não duram. Por quê? Porque o mundo opera por comparação. Eu preciso ser melhor, eu preciso vencer alguém, né? Competição, ansiedade, vou perder se eu não correr, enfim, né? Na aliança, Deus não age dessa forma. Na aliança, Deus troca isso por propósito, direção e descanso. Fala para o seu irmão aí, Deus tem propósito, direção e descanso. É como uma semente. Já viu a semente? Lembra do lugar que eu falei? Eu estou no lugar, mas dentro desse lugar, eu estou dentro de um outro lugar, a qual não estou, de fato, no propósito ao qual Deus me deu. Aí, eu quero trazer para você um exemplo de uma semente. Pega uma semente na mão. Pega uma semente na mão. É uma semente boa, uma semente que vai dar fruto. Só que você coloca ela num ambiente, no lugar que é para ela dar fruto, mas ela fica em cima da terra. Qual a tendência dessa semente? Morrer e não florescer. Mas ela estava no lugar, mas ela não estava ocupando de fato o lugar que ela deveria. Deveria ter sido cavado, preparado, plantado, pressionado, então essa semente vai passar a dar fruto. Nós somos semente.
O reino é o solo, a aliança é o ambiente que Deus está criando para todos nós prosperarmos. Para acabar, o que Deus libera para quem pertence a essa aliança? O que Deus libera? Primeiro, direção. Segundo, paz, identidade, governança e multiplicação sem desgaste. O que Deus vai liberar para quem tem essa aliança e permanece nessa aliança? Direção. Deus te mostra onde ir muito antes de te dar o que usar. Que tem gente que está querendo receber para ir. Não. Deus mostra onde vai, depois Ele vai te dar o que usar. Dá para entender? Sim ou não? Sim ou não? Eu estava fazendo um negócio, fiquei meses tentando fazer um negócio, não conseguia, indo atrás, não conseguia. Descansei no Senhor. De repente veio atrás de mim. O negócio me ligou. Isso. A gente vai fazer do jeito que você pediu. Descansar no Senhor. Deus vai mostrar a direção, depois Ele vai enviar o que precisa ser feito. Quem está entendendo isso aqui em nome de Jesus? Paz antes de abrir porta. Deus te estabiliza internamente antes de te promover externamente. Então, Deus vai te dar paz antes das portas abertas. Eu quero a porta aberta. Eu preciso, estou desesperado, não sei o que. Eu me lembro uma vez, eu estava com uma dívida, não era tão alta diante das dívidas que eu já contraí, mas diante de dívidas que muitas vezes pessoas têm, né, que são muito mais. Mas eu estava com uma dívida de 150 mil e eu não tinha, e eu não tinha o que fazer. E onde pegar, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu estava desesperado. E eu batia na porta de um, batia na porta de outro, e procurava ajuda com o outro. Cara, você precisa me ajudar, e vai daqui, vai dali. Não, porta fechando, só porta fechando. Eu falando, Senhor, mas a hora que eu preciso da porta, o Senhor fecha. Ele falou, porque não é para você confiar na sua influência. É para você confiar em mim, quem vai prover sou eu. Aí eu fui orar. Eu lembro que eu fui orar com o tio. Nós nos ajoelhamos, nós oramos. Em uma semana Deus proveu. Amém, queridos? Confiar no Senhor, a prosperidade está no Senhor. Ele pode te fazer prosperar. Tenha aliança com Deus, alinha as suas vontades, alinha os seus desejos, alinha o seu coração com dele. Você não está enxergando, parece que não vai dar, parece que as coisas não vão. Não, Deus está te ensinando, você tem pai. Fala para o seu irmão, você tem pai. A partir de agora, você vai olhar para os seus desafios, você vai falar assim, eu tenho pai, viu? E meu pai tem o governo de todas as coisas na mão dele. Talvez eu não estou enxergando a saída, mas eu sei que Ele vai me dar a saída em nome de Jesus. Quem está comigo aqui em nome de Jesus? Se coloque de pé, fala para o seu irmão, você tem pai. Você tem pai. Não fale que você é filho, viva como filho. Seja como um filho. Seja como um filho. Jesus não veio te dar coisas, Ele veio te devolver o que dá sentido às coisas, o que dá identidade. Ele vai dar sentido às coisas. Você acaba muitas vezes perdendo a identidade porque fica tentando sobreviver. Eu preciso sobreviver, e fica desesperado tentando sobreviver. E tentando sobreviver você perde a sua identidade, esquece quem você é, esquece que você é filho. Mas Deus está te dizendo, não, querido, eu trouxe você aqui hoje para dizer, você é meu filho, eu sou seu pai. Eu quero restaurar essa identidade para que você lembre quem você é no meu reino, e eu vou conduzir a sua vida. Eu vou te dar direção, eu vou te dar paz, eu vou te dar propósito, eu vou te dar recursos, provisão, eu vou te dar saúde. Creia em mim, eu sou seu pai. O Senhor é o seu pai. É um pai que não deixa ninguém órfão.
perdeu a identidade por causa do trabalho, que virou peso, por causa de dinheiro, sempre faltando, família, vive em conflito, perdeu a identidade, carreira, vira uma prisão, não consegue sair da carreira, mas com identidade, trabalho vira missão, dinheiro vira ferramenta, família vira legado, carreira vira território de influência de Deus através da sua vida. Em nome de Jesus, feche os teus olhos, vamos adorar a Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Isso, eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos.